que empreender na educação? Bom, há 8 anos eu me descobri como não uma empreendedora ainda. Eu nem fazia ideia do que seria isso. A gente não tinha a quantidade de informação que se tem hoje. Mas eu me vi na necessidade de ajudar em casa, né? Para que eu me sentir útil, eu me sentir parte daquela casa como também contribuinte? Eu acho que seria isso. Contribuinte financeiramente, né, na família. E aí, alguém lá atrás chegou e disse, tá, então, o que é que você gosta de fazer? Eu disse, eu gosto de ensinar. Vale lembrar que desde os meus 12 anos de idade, eu ministrava aulas, eu tinha os meus alunos, né? Então, por ter um excelente boletim, então, eu me peguei assim, o que é que eu vou fazer para ajudar em casa? E aí uma pessoa muito próxima a mim me perguntou, tá, mas o que você gosta de fazer? Se você gosta de ministrar aula, por que não vai dar aula? E aí eu disse, porque eu não tenho licenciatura, porque eu sou muito nova e porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Como é que ela vai chegar e me dar uma oportunidade? Então a pessoa olhou pra mim e disse, se a oportunidade não chega até você, então que você vá atrás da oportunidade. E aquilo me incomodou, né? Mas foi uma incomodação boa. E aí eu fui atrás. O que é que eu pensei? Eu estudava para pré-vestibular para medicina, gente. Pois é, a típica medicina, a famosa medicina para quem não quer. Eu era um exemplo claro disso. E aí, eu acabei naquele dia, depois cheguei em casa, tinha uma impressora e tal. Fiz as impressões de um anúncio muito simples, no A4. E coloquei lá, Larissa Almeida, reforço escolar, Larissa Almeida, e coloquei meu telefone. E aí eu fui em cada escola da minha cidade, distribuir, falar com os diretores. Meus papelzinhos A4, uma pastinha. Me arrumei e fui bater na porta de cada um. Por sorte, alguns me conheciam porque eu participava da renovação carismática da minha cidade desde muito cedo. E aí eles acabavam me conhecendo, geralmente não, as escolas aqui da minha cidade, elas são a maioria católicas. Então, eu conhecia esses diretores. Eu era ministra de música já na época, desde os meus, acho que antes dos 12 anos, eu já era ministra de música, cantava em missa, cantava em grupo de oração, cantava em encontros. Então eles me conheciam, então isso acabou facilitando a abertura de portas para mim. E fomos, né? Eu fui, né, na verdade. Então eu fui, bati, entreguei, mostrei, não sei o que, e começou a tocar. Começou a telefone tocar e eu fui começando com 1, com 2, com 3. Além dos meus alunos que eu já tinha, né? Eram poucos, mas tudo bem, eu estava começando. E quando a gente começa de algum lugar. Guarda isso, tá? Guarda isso. A gente começa sempre de algum lugar. E aí, foi começando a entrar em contato, e eu fui prestando esse serviço, e o amigo indicava para um, indicava para outro. E foi crescendo. Com 6 meses... eu comecei dia 1º de agosto de 2013. Com 6 meses, eu tinha já uns 30 alunos. E aí, eu sentia que eu precisava melhorar, eu queria melhorar, eu tinha muito claro na minha mente que eu queria ser referência daquilo que eu fazia na minha cidade. E eu fui construindo isso. Com 1 ano, eu já tinha 3 salas, 2 salas muito organizadas, com ar-condicionado, tudo direitinho, e outra na minha sala de casa, porque foi lotando e eu tive que contratar uma pessoa às pressas para começar o acompanhamento, né? A gente, quando não tem informação, a gente não sabe muito bem lidar com as coisas, né? E aí foi acumulando mesmo pessoas lá na minha casa, porque não era na minha casa, no início foi na minha casa, né? No meu quarto, vale ressaltar, foi acumulando de pessoas e eu não sabia lidar com aquilo, mas eu ficava deslumbrada, eu me achava o máximo, né? Eu disse, meu Deus, eu tô conseguindo juntar desse tanto de gente aqui, só pelo boca a boca, socorro! Mas deu certo. Deu certo. Foi um ano muito complicado, porque muita informação, muita coisa pra dar de conta. Eu sozinha, eu coloquei minha mãe pra dar aula também. Contratei uma pessoa. Foi uma loucura. Mas a gente começa de algum lugar. Aquilo pra mim deu certo.
E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem uma unidade no Juazeiro do Norte, que era um sonho da minha vida, ter uma unidade no Juazeiro do Norte. Pela questão da cidade ser referência, pela questão da cidade ser muito bem localizada, muito central, né? E foi um sonho a ser realizado. A gente vive de sonhos e quando os sonhos se realizam, aí sim, meu amigo, a gente tem força e poder para ir mais longe. Lá em 2013, eu não fazia ideia do que era isso, né? Eu não fazia ideia do que era aquele mundo. Eu comecei com 17 anos, né? Então era muito novo, muito. Eu só sabia que eu estava respondendo a uma questão. Se o colégio não ia me contratar porque eu era muito nova e não tinha uma licenciatura, eu estava construindo o meu emprego. Era isso que estava muito claro, tá? E eu estava realizando o meu sonho, que era administrar aula. Mas aí veio um negocinho. As pessoas, elas têm um grande preconceito com aulas particulares aqui na minha região. Eu não sei como é a sua, mas como é a sua então? Já que eu não sei, me responda aqui nos comentários. Com relação ao acompanhamento escolar, o reforço escolar, o apoio pedagógico, enfim. Era meio que pejorativamente, assim, né, e tal. E eu dizia, não vai ser bem assim não, hein? Não vai ser bem assim não, eu não sou só isso. Vocês não vão me rotular como sendo só um reforcinho ou isso, aquilo, não. Eu vou fazer zoada. Por quê? Porque eu era muito nova, eu não tinha formatura, eu não tinha licenciatura, eu não tinha apoio de colégio nenhum, mas, apesar de tudo isso, todos os meus alunos davam excelentes resultados. E isso falava muito alto e começou a borbulhar na cidade, além de que mudança de comportamento daquele aluno. E eu não tinha contato nenhum com colégios. Então as pessoas começaram, gente, essa menina nova, lá no bairro da periferia, porque onde a gente começou é uma periferia, não é professora, não tem formação e tá fazendo uma transformação, uma mudança na vida daquela criança. O que é que tá acontecendo ali, né? Mas foi tudo isso que me deu suporte para que eu tivesse uma visão de que eu não me contentava em ser tratada, rotulada daquela forma, e além do rótulo, da questão de que ia ser diminuída, o meu trabalho fosse diminuído. Então eu comecei a organizar o reforço. Eu comecei a pensar, depois de conhecimentos que eu fui adquirindo, né? Eu entrei na UFCA para administração, eu fui convivendo, tendo uma visualização de que aquilo não era só uma aula particular, aquilo era um negócio, aquilo era uma empresa que naquele momento eu era funcionária e minha mãe e tinha uma terceira pessoa, então aquilo já tinha outros olhos, né? A gente precisava determinar alguns processos. Processo é poder, grava isso também. A gente precisava definir alguns processos, mas eu não sabia nem o que era processos. Mas eu entendia que tinha que ter alguns padrões para que erros não se repetissem. Então fui olhando para aquilo com um olhar mais criterioso, mais sábio, mais informativo, né? Olhando assim de uma forma não tão autônoma, não diminuindo nem nada, mas de uma forma assim mais organizada, que é uma organização, né? Mais organizada, mais estruturada. Essa é a palavra. E eu queria aquilo, eu queria que aquele reforço ele não fosse só um lugar em que a pessoa deixava com a mulher, fazia a tarefa e fosse embora. Eu queria que aquilo fosse um centro especializado na prestação de serviço de acompanhamento escolar muito bem estruturado. Que o pai sentisse confiança, que o pai sentisse conforto em deixar seu filho sabendo que ele daria resultados, sabendo que era um lugar de muito bem-estar e de muita segurança para o seu filho. E fazendo esse vídeo, por que empreender, prof, na educação, é porque eu quero te colocar aqui. Eu sei que você pode dar aula, eu sei que você já está fazendo isso nesse exato momento, mas que você não se perceba só como professor particular. Que você se perceba como uma empresa, uma organização, que de fato você é. Para que as coisas elas não sejam feitas de qualquer jeito, porque muito desse olhar pejorativo que o cliente tem é porque ele teve más experiências com outras pessoas. E era outra coisa que eu tinha muito claro,
apesar de muito empiricamente falando, mas eu tinha aquilo, eu não quero ser comparada com aquela pessoa que não presta um bom serviço. Eu quero ser visualizada na mente daquela pessoa que pensa em colocar um filho comigo, porque eu comecei sozinha, né, dando aula, fazendo tudo só, com uma pessoa que tem responsabilidade, que tem um olhar muito cuidadoso e muito zeloso com a prestação de serviço que eu estou realizando. E a pessoa tem que ter esse olhar, né? Quando a gente vai empreender, a pessoa tem que se perceber não só um prestador de serviço, um professor particular, mas como empresa, e que definir, estruturar processo. Eu demorei 3 anos até para começar a fazer essa estruturação. Você pode começar hoje e partir de um lugar que na minha época eu não tive. Para empreender, por isso que eu chamo Prof para empreender, se perceber como empresa, é que você tem informação hoje e principalmente nessa comunidade, nesse canal que estamos iniciando para te dispor das melhores informações para que você cresça. Então você se perceba como empresa, tá? Como empresa e não só como prof particular. Por isso que eu vim aqui te chamar para empreender, prof. Vem empreender. E não necessariamente você precisa só ser ou concursado ou contratado, tá? Você pode empreender e começar na sua casa, gerando a sua renda. Sim, isso é possível. Além de que diante de toda essa situação que a gente está vivendo, de uma pandemia, as escolas têm até esse olhar meio marginal com relação a quem tem reforço, quem tem acompanhamento escolar, mas agora, com a possibilidade de volta, a primeira coisa que elas vão ter que ofertar vai ser reforço. Mas será que vai ter professor particular para todo mundo? Será que a escola vai conseguir dispor de bons profissionais suficientes para toda a comunidade escolar? Será se todos os reforços estão preparados para receber este cliente? E por que não começar a se preparar agora? Começar a empreender de forma correta agora. Eu tô aqui para te ajudar. Vamos empreender, prof?